Vamos Pois dar é. as notas aí para a equipe do Botafogo. A gente vai fazer um bate-bola, vamos falar o nome do jogador e vamos falar a nota aqui para ele, Thiagão. E vamos tentar segurar a emoção, né, cara? Eu já mudei a nota de alguns aqui, já dei uma aumentada na nota de alguns aqui e vou explicar o porquê também. Bom, vamos começar. Time aí, o Botafogo, time brasileiro. Goleirão John, Thiagão. Goleirão John, que fez uma partida muito consistente e quando foi acionado, Thiagão, não teve outra. Não fez defesa com a unha, não fez defesa monumental, mas fez defesas importantíssimas que, pra mim, Thiagão, isso que é a nota que eu tinha dado aqui pra ele aqui, dei nota 8 pra ele. É, uma boa nota, concordo com você. Quando ele foi acionado, ele realmente trabalhou bem e conseguiu realmente boas defesas. Ele pouco foi acionado, mas quando a bola chegou, ele defendeu. E as notas, elas têm que ser altas, né, Gustavo? Pela importância do jogo e pela história que o Botafogo fez. Então, concordo com você. Nota 8 aí pro John. Nota 8 pro John aí. Na sequência, chega o Vitinho aí, o camisa 2, o lateral, que eu acho também que fez uma partida muito boa depois do meio do primeiro tempo. Eu acho que ele começou o jogo muito mal, teve até bastante narração sua aí pelo lado direito do Botafogo, né? Os jogadores do PSG aproveitando bastante. O camisa 7 teve liberdade ali, né, Thiagão? Teve dificuldade o Vitinho, mas depois ele acabou encaixando, cara, e foi importante pra sequência. Eu dei nota 7 aqui pra ele, Thiago. É uma boa nota também, eu ia por aí, eu ia dar 7 ou 7,5 pro Vitinho. Vitinho fez um bom jogo, cara. Vitinho fez um bom jogo e me surpreendeu, porque eu acho o Vitinho um lateral muito, vamos dizer assim, não meia boca, sabe? Mas um lateral nota 5, 6, e ele hoje fez um bom jogo, nota 7 pro Vitinho, concordo com você. É isso aí. E o jovem Jair Cunha, o Thiagão, camisa 32 aí, fez uma boa partida, mas eu dei 6,5, Thiagão. Eu acho que não foi dos caras aí, né? Eu acho que não sobrou muito assim pra ele fazer. Vamos jogar a nota dele um pouquinho mais pra cima? 7. Você deu 6,5, eu queria dar 7,5. Então a gente podia fazer uma bem bolada aí, dar 7 pra ele? Pode ser? Você concorda? Não, fecha com você, nota 7 aí, tudo bem por mim. O Botafogo até porque, eu vou te falar, nenhum. Nenhum. E o Jair, ele, como você falou, um jovem zagueiro, e ele se comportou muito bem, cara. Ele se comportou muito bem, ele segurou o time do Paris Saint-Germain quando tinha que segurar, e então eu acho que realmente, até por conta da juventude, ele fez uma excelente partida. Nota 7 pro Jair, que não pipocou, jogou muito bem. Legal, Thiagão. Outro cara que não pipocou, eu acho que foi o destaque na defesa do Botafogo, Thiagão, foi o Alexander Barbosa. Eu dei nota 8, Thiagão, gostei muito da partida dele. Teve um erro ou outro ali, né, que a gente falou aqui, mas jogou muito, Thiagão, deu uma segurada, apavorou os franceses, pra mim, nota 8. Alexander Barbosa, inclusive, teve até alguns lances que eu narrei dele, que ele conseguiu, ele pressionado por 2, por 3, ele girou, sofreu a falta, quer dizer, o time ganhando e ele sofrendo falta lá atrás, ajudando, ajeitando, nota 8 para Alexander Barbosa. A experiência do Alexander Barbosa hoje contou muito na zaga do Botafogo, nota 8 para ele. É isso aí. Na sequência, o Alex Telles, Thiago, que também foi substituído aí, eu dei nota 7 para ele. Achei uma partida legal dele, mas não foi para que nem os outros companheiros dele ali. Eu achei até nota 7 uma justa nota para ele. Nota 7 pro Alex Telles, pode ser sim. Então, a importância do Alex Telles, por exemplo, e do Vitinho hoje foi mais de forma defensiva, né? De forma defensiva eles foram muito bem, até porque o Botafogo jogou praticamente o jogo inteiro na defesa, nos contra-ataques, então uma boa nota pra ele, nota 7. Concordo com você. Você tinha dado quanto pra ele aí? Não, eu tinha também apostado em 7. Legal. Legal. A gente tá conectado aí. Bom, na sequência, Thiagão, o capitão Marlon Freitas aí. Eu dei nota 6,5 para ele. Eu entendo se você quiser aumentar um pouquinho, mas eu acho que no primeiro tempo não fez uma boa partida, Thiagão. Até pelo setor dele ali, os jogadores do PSG se aproveitaram bastante. Na sequência, no segundo tempo, fez uma partida um pouco mais regular. Então, pro Marlon Freitas, eu daria até uma nota 6 para ele. Esperava até mais dele. Ele não foi tão incisivo assim. Eu acho que eu daria uma nota 6 pro Marlon Freitas, porque eu esperava mais que ele dominasse esse meio de campo, que ele fosse mais acionado. Então eu dou uma nota 6 para ele. Legal, Thiagão. Na sequência, o camisa 26, o Gregório, que tava até fazendo uma partida nota 7, Thiagão, eu tirei meio ponto dele aí por causa do cartão, também foi um pouco imprudente ali, então eu dei 6,5 aí. 6,5 pro Gregory, foi muito bem, quando foi acionado, e como você falou, tomou um cartão, a gente dá uma arrefecida um pouco na nota, mas uma nota boa, 6,5 para ele, quando foi acionado ajudou, saiu nos contra-ataques, nota 6,5 para ele.
Muito bem. E o Alan, Thiagão, baita jogador, segurou as pontas, estava escalado ali. Não é a posição de conforto dele, mas ele joga por ali quando precisa e precisamos. O Botafoguense precisou dele, Thiagão, e fez um belo trabalho aí. Eu dei 7,5 pra ele. Alan, eu também. Eu daria até 8 pro Alan. Sinceramente. Você quer fechar agora? Quer fechar 8 agora? Vamos fechar 8, bora? Show. Então, 8 pro Alan, cara, o Alan foi muito bem, cara. Uma das melhores partidas que eu já vi o Alan jogar. Foi muito bem, nota 8 pra ele, e foi cirúrgico nas desarmes, nos contra-ataques, nota 8 pro Alan. Muito bem. E o camisa 10, Thiagão? O Savarino, que também foi substituído, a gente falou que ele estava subindo no jogo. Acho que a melhor aparição dele foi justamente a assistência pro Igor Jesus, né, Thiagão? Deu um belo passe ali. Cara, eu tinha dado nota 6,5 pra ele, mas esse passe foi um belo passe, cara. Eu tô ajeitando pra 7 aqui agora. Eu, sinceramente, daria até então uma nota 5 pra ele, porque ele tava muito mal no jogo, tava muito sumido. Mal. Eu fui falar o nome do Savarino, acho que nos 10 minutos de partida. Mas esse passe, o passe importante, talvez um dos passes mais importantes da história do Botafogo, saiu dos pés dele. Então acho que dá pra gente dar uma nota 7 pra ele. Legal, viu que a gente tava pensando junto também, né, Thiago? Ele não vinha fazer uma boa partida aí. Ele apareceu e justamente quando precisava, aí por isso que a gente deu até essa nota um pouquinho maior. O Arthur, Thiagão. Boa partida do Arthur também, camisa 7. Eu dei nota. Nem dei nota pra ele. Pode falar aí, Thiagão, que eu vou dar uma nota aqui pra ele. Então, eu vou dar uma nota pro Arthur 6,5. Por quê? Eu acho que o Arthur, quando ele foi acionado, ele ajudou bastante. O Botafogo passou praticamente o jogo inteiro se defendendo. Então, as bolas eram lançadas no Igor Jesus para travar e no Arthur para velocidade. E todas as vezes que o Arthur era acionado, ele levava perigo à zaga do Paris Saint-Germain. Então, uma nota 6,5 para ele por conta desse... ele foi operário hoje, vamos dizer assim. Então, uma nota 6,5 pro Arthur. Foi operário, Thiagão. Concordo com você, tinha dado até nota 7 aqui, mas eu fecho esse 6,5 aí, porque eu tô lembrando mais dele no segundo tempo, acho que no primeiro tempo não apareceu muito, não. Gostei da nota dele. No segundo tempo ele foi mais incisivo. E o cara, né? O cara que tá estando... Nossa, até perdi a voz aqui já. Calma, respira. Secou a garganta. Vamos lá. Não, deixa eu falar então, Respira aí, bebe uma água, que eu vou dar a nota pro Igor Jesus. Igor Jesus fez o gol que talvez vai ser lembrado pro resto da vida na cabeça dos torcedores do Botafogo, cara. Eu dou uma nota 9 pro Igor Jesus, Gustavo. E a nota 9 não é só pelo gol. Mas o Igor Jesus, ele dominou a bola, ele trabalhou de pivô, ele ficou de costas praticamente o jogo inteiro, e a bola chegava nele, ele matava a bola. O Pátio, cara, o Pátio deve ter dado pancada no Igor Jesus no corpo inteiro do cara, deve estar cheio de hematoma lá, escrito Pátio. E o Igor Jesus segurou a bronca, e que golaço, né? Ele deu uma caneta no começo da jogada, finalizou a bola, desviou no pé do Pátio, e caiu no cantinho aí que surpreendeu o Donnarumma. Então eu acho que uma nota 9, eu acho que tá de bom tamanho pra ele, cara, sinceramente. Ô, Thiagão, eu acho que as forças divinas me impediram de dar nota... Eu ia dar nota 8 pra ele, mas como eu fui impedido e você logo em sequência falou nota 9, então eu tô fechando com você essa nota 9 aí, Thiago. Eu vou respeitar as forças do universo aí. Eu acho que a nota pra ele, Gustavo, é mais por conta da importância também do gol que ele fez, cara. Ele não fez um gol da segunda rodada de campeonato carioca contra o Bangu. Não. Tá entendendo? Ele fez um gol contra o Paris Saint-Germain no Super Mundial de Clubes, cara. Quer dizer, eu acho que a nota é mais por isso também. Essa importância aí, Thiago. Se você for ver os lances subsequentes dele, né? Tirando o lance do gol e esse lance do Pátio que você falou, não apareceu muito, né, Thiago? Não contribuiu muito aí. Por isso até que o vídeo dessa nota 8, mas é o cara que tem que estar ali, tem que chutar no gol e fazer o gol, fez o gol contra o PSG, o Botafogo ganhou. Nota 9, acho que é a maior nota que a gente já deu aqui, né, Thiago? Nota 9? Acho que sim, eu acho que sim. Talvez até pesquisar depois, mas eu acho que foi a maior nota sim. Eu acho que é merecido, cara, sinceramente. Na sequência, os caras que entraram, o camisa 23, o Newton, a gente não dá, Santiago Newton, a gente não dá pra falar muito sobre ele. O Montoro, Thiagão, tomou cartão amarelo, quase fez um pênalti ali, fez uma falta perigosa no finalzinho do jogo, poderia ter complicado essa vitória heróica do Botafogo. Cara, eu dei nota 5, mas acho que vou mexer pra um 4, viu? Porque... Sim, 5. É isso, cara, eu botei aqui 5, vamos fechar em 5, porque é aquilo, né, eu acho que tem uma ressalva, é um jovem,
mas quase comprometeu o Botafogo. Cara, se ele faz a falta um pouquinho mais pro lado, poderia ter sido pênalti. Eu acho que a gente pode fechar em 5 pra ele. Fechou. Eu já tava na cabeça do Botafoguês aqui. O Botafoguês deve estar xingando ele até agora aqui, né, Thiago? Mas beleza, nota 5 também tomou cartão amarelo. E na sequência, um cara que tomou cartão amarelo, mas eu não vou nem considerar por causa disso aí, Thiago, foi o Cuiabano. Bela partida dele. Como a gente falou aqui, era um lateral de origem, que depois foi pra ponta, e nesse jogo já voltou pra lateral, precisava ali, não dava pra mexer no Alan nessa altura do campeonato, né, Thiago? Cumpriu muito bem a função ali, botou apavoro nos caras. Eu dei nota 7 pra ele, Thiago. Eu acho que, até por causa do tempo de jogo dele, poderia ter uma nota maior, mas eu fechei com nota 7 aí. Eu acho que o treinador do Botafogo, Gustavo, deve ter virado pro Cuiabano e falou, olha só, vou te colocar no lugar do Alex Telles, que já tá cansado, você vai entrar na sua, e se passar, mete a pancada. Com certeza ele deve, pra não falar um palavrão aqui, se passar por você, vou te colocar no lugar do cara, que o cara tá cansado, se passar por você, dá nele. E foi o que aconteceu. O Cuiabano realmente entrou pra isso, fechou, acho que a nota 7 pra ele é de boa valia, porque ele entrou pra justamente segurar aquele lado ali. E segurou. Nota 7 pro Cuiabano. Isso aí. O Bado falou aqui no TikTok, os antes piram. Rapaz, quem é antes de verdade já tá pirando. Alguns antes não estão pirando. Mas eu tenho certeza que o cara que deve estar pirando aí não deve dormir muito bem hoje à noite. Eu até falar pra esse amigo, no TikTok, né, que ele mandou mensagem. Até falar pra ele, meu amigo, que você acabou de mandar mensagem, os antes piram, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu sou torcedor do Flamengo. E narrei o jogo do Botafogo, narrei principalmente o gol do Botafogo, acho que foi o gol mais efusivo que eu já narrei na minha curta carreira como narrador. Então, irmão, nem todos os antes, ou seja, os torcedores de outros times, estão pirando. Até porque quem torce, quem gosta de futebol sabe da importância desse jogo, da importância desse gol. Então, cara, sinceramente, tá de parabéns o Botafogo. O Botafogo fez história hoje. Você, como botafoguense, pode comemorar bastante. Legal. E aí, Thiagão, o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, gostei do que ele propôs, eu achei certo, não inventou e também não foi ali, vamos se defender e acabou. Foi valente, propôs um esquema muito legal e deu certo, né? Até por causa do estilo de jogo do Botafogo aí, Thiagão. Nota 8,5 pra ele. Então, o Renato Paiva, pra mim, ele ganha a equipe do Paris Saint-Germain numa situação. O atacante, quem ia ser o atacante que ia jogar no lugar do Alan? Era o Savarino. Não. O Mastriani. Mastriani, exatamente, obrigado. Ele, pra mim, eu concordo, primeiro, já concordo com a sua nota, 8,5. Ele foi cirúrgico nisso, porque ele colocou o Alan mais pra povoar o meio de campo e tirou o atacante, o Mastriani. Aí você vai pensar, ele recuou o time. Não, cara, o Alan foi um dos melhores jogadores em campo. Quer dizer, a estratégia dele de colocar esse jogador para fechar mais o meio de campo deu certo. Então você tem que enaltecer o trabalho do treinador. Então concordo com a sua nota. Eu acho que ele foi cirúrgico na escalação e nas substituições também, né? Colocou o Cuiabano, o Santi Rodrigues entrou também muito bem, o Montoro deu mole, quase fez um pênalti ali, mas o Newton, o camisa 23, entrou bem ali como volante no lugar do próprio Alan. Então, cara, eu acho que nota pro treinador do Botafogo é justa, porque ele escalou bem o time e por conta da escalação ele conseguiu uma vitória histórica. E sinceramente, Gustavo, vou até riscar o time do Paris Saint-Germain aqui todo aqui, ó. Risquei o time do Paris Saint-Germain todo, porque eu não quero dar nota pra esses caras, não. Eu não quero dar nota pra esses caras, sinceramente. Não é por conta da hora, não. Porque eu quero conversar sobre Botafogo até 5 horas da manhã, se você quiser, irmão. Não é pela hora. É porque o time do Paris Saint-Germain foi soberbo. Sim, foi soberbo. A gente colocou uma escalação mista, até atacou, até jogou, mas quando eles quiseram correr já era tarde demais e o Botafogo venceu. Nota 0 pro time inteiro do Paris Saint-Germain. Nota 0 pro time do Paris Saint-Germain. Nota 0. Eu não quero dar nota pra esses caras. Nota, sinceramente. E nota 10 pra transmissão da rádio do Gustavo. Nota 10. 10 narração, 10 comentários aí também. Concordo com você, cara. Vamos pular o PSG então. Até porque, cara, se eu vou falar do PSG aqui, eu botei uma nota tão baixa aqui, Thiago, que eu acho que os caras iam salvar esse nosso vídeo e usar mais pra frente se o PSG ganhasse algum título aí. Então... Você concorda comigo então? Concorda? Concordo. Nota 0 pro Luiz Henrique, nota 0 pro PSG e nota 0 pra torcida francesa aí, que parece que nem foi no estádio aí, né, Thiago? Parece que tava meio misto o negócio ali. Cara, parecia Engenhão, cara.
Parecia o Nilton Santos, torcendo do Botafogo lá, pulando bastante. Cara, muito legal. Cara, eu tô muito feliz, de verdade.